Governador, eu tenho um primeiro assunto que eu sei que lhe é caro, que é a privatização do Porto de Santos. Mas isso depende do governo federal. E é uma questão muito clara entender que a sua visão sobre economia, sobretudo na participação do setor privado, é muito diferente da do PT, do governo do PT e do presidente Lula. A decisão que o governo federal tomar sobre essa situação é que vai pautar a relação política e institucional do senhor com o presidente Lula, que até então tem sido de aproximação? Olha, a ideia é manter a melhor relação possível com o governo federal. Não existe alinhamento político, eu penso de uma forma, o presidente pensa de outra, o PT pensa de outra forma. Mas a boa relação institucional é fundamental, porque a gente precisa de cooperação na área de habitação, a gente precisa de cooperação na área de saúde, a gente precisa de cooperação na área de segurança pública. E se não houver essa cooperação, a gente não vai conseguir trazer a quantidade de recursos necessários para ter política pública de qualidade para o Estado de São Paulo, para o nosso cidadão. Então eu vou fazer o melhor para o Estado de São Paulo, para o cidadão de São Paulo, para aquele que votou em mim, para aquele que não votou em mim. Isso pressupõe uma boa conversa, um diálogo com o governo federal. Obviamente, no Porto de Santos a gente tem uma visão divergente. Estamos procurando mostrar o porquê da gente defender a privatização no Porto de Santos. E é muito simples e é muito claro. É a única forma de mobilizar uma quantidade muito grande de recursos em pouco tempo. E isso significa prosperidade ou pobreza. Significa abrir vários postos de trabalho, milhares de postos de trabalho. Significa mobilizar a área industrial de Cubatão, que está abandonada, que ficou esquecida, né, que foi perdida ao longo do tempo. Significa aproveitar as áreas da poligonal do Porto de Santos, que vão demandar muito recurso, muito investimento. Significa aprofundar o canal, significa fazer o aproveitamento do turismo, ter mais berço para turismo, significa fazer obras de mobilidade. Se a gente não fizer a privatização, esse caminho é muito mais lento. Achar que a gente vai mobilizar essa quantidade de recursos com investimento da autoridade portuária é um engano, porque isso nunca aconteceu ao longo do tempo. Basta ver o tamanho do recurso destinado no orçamento de investimento todos os anos e o que é executado. E a gente não pode esquecer que se a gente não trouxer competitividade para o Porto, paulatinamente o Porto de Santos vai perder protagonismo. Amanhã chega uma ferrovia no Porto de Açu, chega uma ligação no Porto de Açu e parte das cargas vão para o Rio de Janeiro. Depois de amanhã a gente vai ter cargas indo para Santa Catarina, indo para o Paraná. O Arco Norte está crescendo muito, já se igualando na movimentação de grãos com os portos do Sul e Sudeste. Então não dá para perder tempo. A gente tem uma grande oportunidade nas mãos de mobilizar uma quantidade muito grande de recursos e gerar milhares de empregos. Do contrário, a gente vai condenar a Baixada Santista à pobreza. É isso que a gente está procurando defender, é isso que precisa ser enxergado. O senhor já ouviu algum... Perdão, só para aprofundar essa questão. O senhor já ouviu alguma declaração do presidente Lula favorável a isso ou ele é evasivo nessa questão? Porque uma coisa é o Lula, o que ele disse, outra coisa é o que a equipe econômica dele está dizendo agora, sobretudo na questão de reforma tributária e arcabouço fiscal. Mas a decisão vai ser dele. Claro, o que me cabe é tentar, é fazer o melhor possível e tentar mostrar com argumentos técnicos que a privatização do Porto é um excelente caminho, que aliás é uma concessão, porque o que a gente está falando é de ter um concessionário que vai administrar aquele ativo portuário, vai fazer a administração do canal, a administração do condomínio portuário com a venda da empresa. A empresa é pequena, a empresa não significa grande coisa. O ativo mesmo é a administração do canal portuário. Quando eu levei os argumentos para o presidente Lula, ele disse o seguinte: olha, eu não tenho dogma, se você convencer a equipe que isso é bom, eu topo, eu não tenho paixão, eu não tenho dogma com relação a isso. A gente sabe que tem uma resistência ideológica muito forte de uma parte do governo e de outra parte do governo tem uma resistência política muito forte. E a gente tem que pesar essas duas questões. Nos cabe levar o argumento, o Porto é um ativo federal e obviamente vai caber ao governo federal dar a última palavra. Agora, eu estou absolutamente convencido que é a melhor maneira de mobilizar muito recurso em pouco tempo e de trazer eficiência para o Porto, porque trazer 20 bilhões de investimento e ainda reduzir a tarifa da prestação de serviço, reduzir a tarifa para os operadores portuários, aprofundar o canal, deixar o canal preparado, o porto preparado para receber conteneiros de 400 metros, ter mais berços destinados ao turismo, realmente a gente pode somar aí uma série de externalidades e se a gente monetarizar a gente vai ver do que a gente está falando.
Não é brincadeira gerar 60 mil empregos na Baixada Santista. E eu fico me perguntando se a gente vai deixar passar essa oportunidade. E é isso que às vezes a turma não entende. Essa visão de economia, de mobilizar o capital privado, é aquela que dá resultado em menos tempo. Cláudio. Ainda nesse tema do Porto, esse é um projeto que vem, o senhor já trabalha nele, já está dedicado a ele desde quando estava no governo federal, no governo anterior, do Bolsonaro. Por que ele não avançou naquele momento? O que faltou? Não, porque tudo é uma questão de time. O que a gente precisava fazer primeiro? A gente precisava de um modelo, de um caso paradigma. A gente não quis começar por Santos, a gente começou pelo Porto do Espírito Santo, para compreender o tamanho do desafio regulatório. Quais eram as grandes questões regulatórias? Primeiro, como é que eu vou garantir, num processo de concessão do ativo portuário, a segurança jurídica para aqueles operadores que já estão no porto? A regularidade dos contratos, o cumprimento dos contratos. Segundo desafio regulatório, como é que eu vou garantir que um operador portuário, alguém que tem interesse no porto, um armador, entrando no leilão, ele não vai usar a sua posição de protagonismo numa atitude anticoncorrencial? Ou seja, como é que eu garanto a competição entre todos os atores naquele sítio portuário? E o terceiro desafio regulatório, como é que eu trago muito investimento reduzindo tarifa? Porque não adianta também pensar que a gente vai fazer privatização por fazer privatização, né? O que a gente tem que buscar privatização para trazer algum benefício. Qual é o benefício? Uma carga brutal de investimento reduzindo tarifa. Opa, eu consigo fazer isso? Consigo. Então a gente precisava testar. Testamos no Porto do Espírito Santo. Entendo que nós fomos extremamente bem sucedidos e com o passar dos anos a gente vai ver o Porto do Espírito Santo crescendo muito, trazendo novos negócios, sendo rota, né, para mais empresas, né? Nós vamos ter o Porto do Espírito Santo entrando aí na programação de mais empresas, movimentando mais carga, gerando mais divisa no Porto do Espírito Santo, lá para o Estado do Espírito Santo. A mesma coisa a gente, aprendemos, agora vamos aplicar em Santos. Desenvolvemos o modelo, chegou quase na etapa final. Observe que já teve até a aprovação da área técnica TCU, é algo que está para a deliberação dos ministros. Isso não quer dizer que o governo federal tenha que se ater àquele modelo que foi desenvolvido. É justo, e eu acho que é até importante que o governo faça as adaptações que julga necessário. E aí, coloca no mercado aquilo que ele entende melhor. Agora, eu acho que a gente não pode perder a oportunidade, porque a gente está falando de emprego na veia. 60 mil postos de trabalho na Baixada Santista. A possibilidade de trabalhar com a lógica Porto Indústria. Aproveitar o fundo do canal de Cubatão. Fazer ressurgir uma nova indústria, né, uma indústria mais especializada, voltada para as exportações, gerando muitos postos de trabalho em Cubatão, né, aquela área industrial que ficou abandonada. Então, são muitos benefícios para a sociedade da Baixada Santista e, para mim, é a grande novidade que a gente pode trazer para a Baixada. A gente tem eleição para as prefeituras, eleições municipais no ano que vem. O senhor acha que esse timing pode prejudicar essas negociações? Eu entendo que não. Eu entendo que não é algo que tem interferência direta na questão da eleição municipal. Eu entendo que é uma forma de trazer muita divisa, muito emprego e, obviamente, qualquer prefeito vai se beneficiar dessa onda positiva, né, desse otimismo que pode ser gerado com esse movimento. Nesse ponto, obviamente, quem está no poder hoje leva uma certa vantagem. Mas não vejo que esse seja um assunto determinante ou que seja o grande ponto da eleição municipal. Eu acho que isso realmente está na esfera estadual e federal. Vamos falar um pouquinho de geopolítica e da influência na nossa economia e como isso afeta o estado de São Paulo. Estamos falando de um acordo de 1970 que a Arábia Saudita rompeu com os Estados Unidos. Não se vende mais petróleo com dólar. Qualquer moeda que chegar, se paga o petróleo. Os BRICS estão querendo criar uma moeda para transacionar também. A China está invadindo os mercados. E hoje o Brasil tem mais parceria financeira e de negócios com a China do que com os Estados Unidos. Como é que o senhor encontrou a situação fiscal e as finanças do estado de São Paulo? E como é que nós estamos nos preparando aí para o que vier? Não só uma situação de guerra, Rússia e Ucrânia, Rússia e União Europeia, mas também China e Estados Unidos. Como é que se prepara e como é que está a situação fiscal e quais são os grandes desafios? Como é que o senhor acha que o país tem que lidar com essa polarização hoje China e Estados Unidos? Eu acho que o Brasil tem que jogar no meio. Não dá para tomar partido nem de um lado nem de outro. Né? Vamos lá, a China é 1/3 do mercado. O mercado com a China hoje é maior do que o mercado com os Estados Unidos, União Europeia e Argentina somados. Exatamente. Agora, isso não significa também que você não vai tá de olho em abrir portas, abrir fronteiras com os Estados Unidos. Não significa que você não vai procurar
a abrir as portas ou fazer com que aquele acordo Mercosul-União Europeia realmente saia do papel. Então a gente tem que abrir fronteiras, a gente tem que estar de olho num player que pouca gente fala, que é a Índia. A Índia vai ter uma população que vai superar a da China. Tem uma democracia e ávida por consumir aquilo que nós produzimos. Então a gente tem condição de estabelecer parcerias com a Índia que vão ser muito promissoras para o Brasil. Então a gente tem que estar de olho em abrir esse novo mercado também. Então eu entendo que a gente precisa enxergar o que está acontecendo para ver o seguinte: como é que eu vou, por exemplo, me inserir no mercado de semicondutores? Vou trazer a cadeia inteira para cá? Talvez não, porque seria um investimento de centenas de bilhões de dólares. Mas e a produção de alguns módulos aqui? O Brasil se colocar como esse parceiro confiável. Obviamente, quando eu falo em Brasil, eu estou pensando agora em trazer esses investimentos para São Paulo. Como é que o Brasil vai se comportar aí em São Paulo em especial, que tem essa riqueza chamada cana-de-açúcar, que de tudo, você aproveita tudo no seu ciclo? Sim. Você gera o açúcar, o etanol de segunda geração, você gera o fertilizante, você gera o biometano. Devolve energia para a rede. Devolve energia para a rede, né? E você produz o hidrogênio verde a partir do etanol. Então, como é que a gente vai se inserir nesse mercado de transição energética? Né? Como é que a gente vai produzir, trazer o hidrogênio verde para cá? Que está todo mundo hoje falando de hidrogênio verde. Ninguém pode produzir mais hidrogênio verde que o Brasil, do que São Paulo. Então, que alavancas nós vamos mexer do ponto de vista de oferta de energia, do ponto de vista tributário, de simplificação, para trazer esse negócio para cá e aproveitar essa grande oportunidade e sair em vantagem. E no final das contas, jogar em todos os campos. Jogar com o americano, jogar com o chinês, jogar com o indiano. Ou seja, se beneficiar dessa desorganização e se apresentar para o mundo como um destino preferencial de investimento, pela estabilidade que nós temos, pela infraestrutura que nós temos, né? E criando esse ecossistema favorável para a atração de investimento. Do ponto de vista fiscal, Capês, o que a gente encontrou? Está longe de ser um Estado desorganizado fiscalmente. Eu entendo que o PSDB deixou aqui, de fato, um legado. É nossa responsabilidade preservar esse legado deixado. Agora, há de se ter cuidado. Nós temos 80 bi de benefício tributário, por exemplo. Com as leis complementares 192 e 194, o Estado perdeu 12 bi. Quando você fala 12 bi, você tem que pensar em 4 anos, são 48 bi. Soma 80 bi com mais 48 bi, 128 bi a menos em 4 anos. Uhum. Benefício fiscal é bom? É bom, mas a gente tem que avaliar o que faz sentido do ponto de vista econômico para agregar valor, para gerar contratação, para gerar trabalho, para gerar emprego. Então, essa avaliação econômica ela tem que ser feita caso a caso. E é óbvio que a nossa linha é a redução da carga tributária. É alongar prazo para recolhimento de CMS, é trocar crédito de CMS por investimento. Hoje a gente fez mais uma liberação de crédito de CMS que estavam retidos. Esse dinheiro liberado vira investimento, vira contratação, vira compra de equipamento, é reduzir o ICMS na aquisição de bens de capital. Então, são uma série de medidas, é rever as substituições tributárias, ou seja, são uma série de medidas para tornar a vida do empreendedor mais simples. E a gente quer aproveitar essa oportunidade. Tem uma avenida que se abriu para o mundo e a gente tem que caminhar nessa avenida. E se a gente fizer o dever de casa, nós vamos trazer muito negócio para o Brasil. E, obviamente, a gente quer protagonizar isso. Vereador, deixa eu falar só dessa questão do barulho institucional. Boa parte dos investidores, eles dizem que hoje tem um ambiente de insegurança jurídica para investimento. O senhor atrai investimento, o senhor está interessado em fazer isso e vai criar as condições do ponto de vista do executivo, inclusive em parceria com o legislativo. Mas boa parte das decisões chega no Supremo Tribunal Federal. A gente viu, por exemplo, me lembro da história do Ferrogrão, que a obra não foi adiante, numa decisão liminar que foi concedida, se não me engano, pelo ministro Alexandre de Moraes, e depois a discussão não foi a plenária ainda. Eu tenho, por exemplo, uma decisão recente agora da coisa julgada, que os ministros do Supremo, por maioria... O próprio ministro Fux está alertando contra essa decisão. Aliás, uma divergência forte, né, institucional dentro do Supremo. Acabar a coisa julgada. E aí eu tenho muita gente disposta a investir, só que não se sabe qual é a regra do jogo. E não é que não se sabe a regra do jogo. Sabe-se a regra agora, sabe que vai mudar e pode mudar depois da obra pronta, o que é surreal. Como é que o senhor lida com isso? O que o senhor diz para o investidor que, claro, pode até ver no estado de São Paulo uma oportunidade de investimento, ver no governador alguém interessado, só que tem uma decisão do Supremo que pode colocar tudo por terra. Só para acrescentar um dado à sua pergunta, a indústria da habitação na cidade de São Paulo está com 150 bilhões de reais prontos para fazer investimentos no mercado imobiliário e estão parados por causa de 10 liminares concedidas que não são decididas nunca.
Então essa insegurança jurídica que o Piotr está colocando, ela existe, ela atrapalha e tira a previsibilidade do investimento. Qual é a sua relação com os ministros do Supremo, governador? Olha, eu tenho uma relação muito boa. Sempre que eu precisei recorrer ao Supremo, fui muito bem atendido, encontrei o espaço para ser ouvido. Vou continuar procedendo da mesma forma. Eu vejo muita razoabilidade dos ministros ao argumento. Eles são muito sensíveis ao argumento. Eu vou dar um exemplo. No ano passado, sem que tivesse no nosso radar, sai um primeiro voto numa ação direta de inconstitucionalidade que discutia o artigo 27 da Lei 8987, que é a Lei de Concessões, que é a lei que trata da transferência de controle acionário dentro de uma concessão. E a decisão que tinha sido prolatada era muito ruim para nós, porque ela dizia que aquilo não era possível, que deveria ser feita uma nova licitação e modulava o efeito, abria um prazo de 2 anos para que novas licitações fossem feitas. A gente disse, meu Deus do céu, eu faço transferência de controle acionário quase toda semana. Sim. Existem grandes operações que vão ser prejudicadas com isso. A da linha 6 do metrô, por exemplo, e com uma operação de financiamento de grande porte, pronta para sair, um Project Finance. Bom, isso foi levado ao conhecimento dos ministros do Supremo. Então, primeira coisa, eles interromperam o julgamento, ouviram os argumentos. O próprio ministro relator mudou de posição. Então, observe que mudar de posição é um gesto de tremenda humildade. Tem que acertar. Sim. Né? Exatamente, é uma postura de quem quer acertar, de quem entendeu, de quem estava disposto, aberto a ouvir o argumento. E, no final das contas, a decisão final foi uma decisão favorável pela manutenção da constitucionalidade do artigo 27, e isso abre uma possibilidade de investimento grande. Isso acontece muito no setor portuário, isso aconteceu no mercado de concessão de rodovia, isso aconteceu nas ferrovias, isso acontece toda hora. Isso aconteceu no metrô de São Paulo. Então, o que eu vejo é um Supremo muito disposto a ouvir. A gente tem tido, frequentemente vou ao Supremo Tribunal Federal, levo demandas, procuro levar argumentos, construir bem esses argumentos. Observe que o Supremo aprovou e declarou constitucional a Lei 13448, que tratava do investimento cruzado, ou seja, da utilização de uma outorga, de uma concessão ferroviária em obra ferroviária em outra malha, que é uma ousadia. E essa ousadia permitiu as obras da FIOL, permitiu a construção da ferrovia de integração do Centro-Oeste, vai permitir a construção do ramal Cariacica-Anchieta. O Supremo anuiu com isso, o Supremo deu seu aval. Então eu entendo que cabe a nós trazer os argumentos para convencer o judiciário, que o judiciário obviamente vai fazer esse papel de botar na balança, e pesar argumentos pró, contra e como juiz decidir. Mas o que eu vejo é que nos últimos anos a gente conseguiu trazer investimento. O compromisso com solvência é fundamental para a gente trazer investimento. A reforma trabalhista que foi aprovada lá atrás é fundamental para trazer investimento. A reforma da Previdência foi fundamental para trazer investimento. A lei da liberdade econômica foi fundamental para trazer investimento. Se o Congresso aprovar a mudança na lei de debêntures, vai ser uma enxurrada de investimento, que você vai permitir a emissão de debêntures em moeda estrangeira, segundo a regra do país de origem, sem withholding tax no retorno do capital. Então tem muita coisa interessante que a gente pode fazer que vai trazer investimento.